A capital do Amazonas é uma cidade interessante. No meio da Amazônia, ela é a 7ª cidade mais populosa do Brasil e é a maior da região norte do país, com cerca de 2 milhões de habitantes. Para vocês terem noção disso, Manaus tem mais da metade da população total do Amazonas, que é o maior estado em área do nosso país. E claro que para ter crescido uma cidade como essa no meio da maior floresta tropical do mundo, tem muita história por trás. E nesse vídeo iremos te contar um pouco disso. Desde as curiosidades sobre as construções belíssimas até a parte triste que muitas vezes não é mostrada. Além da história, vamos te mostrar com detalhes nosso roteiro de 3 dias por lá, com passeio de barco, rolê pelo centro histórico da cidade, visita à comunidade indígena, dentre muitas outras coisas. Bom dia, galera, e hoje o nosso rolê família é diretamente de Manaus e nesse vídeo a gente vai mostrar o nosso roteiro de 3 dias aqui na capital do Amazonas. E começando o nosso dia 1 diretamente aqui do Centro Histórico de Manaus, a gente está aqui na principal praça. Sim. E eu tô aqui com a Márcia é guia da Iguana. Oi. E ela vai fazer todo esse rolê com a gente e talvez também outros rolês aqui em Manaus para falar um pouco mais da história, falar um pouco mais da parte cultural da cidade, que eu acho super importante. Exatamente. Mostrar isso pra galera. E Márcia, estamos aqui no Largo de São Sebastião. Exato. Conta um pouco pra galera sobre esse local. O Largo é um lugar bem bacana para quem vai passar algum tempo aqui em Manaus. Ele tem os principais monumentos da cidade, Teatro Amazonas, a Igreja de São Sebastião. É um point mesmo cultural da cidade, tem muitos restaurantes, tem bares. A galera vem pra cá final de semana, durante a semana, tá toda hora movimentada essa região. E a gente tá aqui atrás do monumento de abertura dos portos. Foi ele que abriu o processo de navegação, né, de exportação da borracha aqui para o Amazonas e abrir os nossos portos aos navios estrangeiros. Estava vendo aqui o monumento e a gente ficou com uma curiosidade porque ele tem o nome de 4 continentes: a África, a Europa, a América e a Ásia, não tendo Oceania, e daí a Márcia estava explicando um pouco pra gente do significado desses nomes e também das esculturas que tem aqui na frente. Ele é um monumento, né, que abre os portos à navegação internacional, então por isso que tem essa representação de cada um desses continentes que eram os mais conhecidos naquele período. Esse monumento de abertura dos portos, ele foi inaugurado em 1866, início do nosso período da borracha. Aqui é legal de ver, aqui no monumento da homenagem à África, a gente tem uma cabeça egípcia e o garotinho está segurando os chifres de elefante para representar esse continente. Aí todos são diferentes, né? O da América tá com uma cobra, né, representando as cobras que tem aqui na região, e por aí vai. Então é bem interessante ficar olhando um pouco dessa parte histórica que esse monumento conta. E quem chega por aqui pode achar que esse calçadão aqui, que inclusive é inspiração para minha roupa, é uma inspiração no calçadão de Copacabana, mas a verdade é que o nosso calçadão aqui do Largo de São Sebastião, ele foi construído e entregue em 1901. E o calçadão lá de Copacabana foi entregue 4 anos depois, em 1905. Eles todos têm peças que foram trazidas de Portugal, como era comum na época aqui no Amazonas. E agora bora conhecer o Teatro Amazonas, que é a principal atração da cidade. E agora nós estamos aqui dentro do Teatro Amazonas, a nossa casa de ópera mais famosa da Amazônia e, modéstia à parte, a mais linda do Brasil. É bonito mesmo, galera. A gente tá aqui nesse lugar que ele remete muito, né? Essa ideia do amazonense naquele período de estar localizado e abraçado dentro da cultura europeia, né? Então tudo que tem aqui foi trazido da Europa e a inspiração toda é renascentista, né? O clássico e gótica daquele período. Quando a gente olha o teto, a gente realmente tem certeza disso, porque a base do teto
representa a base da Torre Eiffel. Então, nada mais europeu do que a gente olhar para um lugar e reconhecer a Torre Eiffel, né? E aqui é essa sensação. Não à toa, Manaus naquele período era chamada de Paris dos Trópicos. Uma curiosidade muito legal do Teatro Amazonas, que quase tudo, como a Márcia falou, tem inspiração europeia, menos uma coisa que chama muita atenção aqui, principalmente vista lá do lado de fora, galera. Exatamente, chama muita atenção e assim, um orgulho que a gente tem, que é a nossa cúpula. O governador Eduardo Ribeiro, o primeiro governador negro do Brasil, olhou o projeto do Teatro Amazonas e falou que estava faltando um toque de brasilidade. E aí nasceu a cúpula que a gente tem, e de vários pontos da cidade a gente enxerga, né? Ela toda amarela, com um pouquinho de verde, um pouquinho de azul, remetendo às cores da nossa bandeira. Chegamos aqui no Salão Nobre do Teatro Amazonas, uma área que é muito especial. Naquele tempo lá do ciclo da borracha, aqui só vinham as pessoas mais importantes da nossa sociedade. E é um salão que tem forte inspiração europeia também, mas tem um piso muito lindo, feito de madeira, no estilo de marchetaria, que é a madeira toda encaixadinha, né? Vários tipos de madeira, sem nenhum tipo de cola, sem nenhum tipo de prego, tudo encaixado, formando todos esses desenhos e esses mosaicos. E aí a gente tem lustres de Murano, a gente tem pinturas que remetem a produções artísticas nacionais, como a ópera O Guarani, que está ali no fundo. Era inclusive a ópera que seria a ópera inaugural do Teatro Amazonas. E a gente tem aqui um outro detalhe que eu gosto de mostrar, que é a área lá de cima, que era onde os músicos ficavam. Lá aquela área tinha pouca iluminação, né, com essa ideia de deixá-los invisíveis, só com um som ambiente para quem estava usando e usufruindo aqui esse salão. Próxima parada do dia aqui na Praça Dom Pedro II, a gente até sentou aqui numa sombrinha para a Márcia nos contar um pouco das histórias desse local, que é muito interessante. Sim, aqui é o ponto inicial da cidade de Manaus. Lá, muitos anos atrás, a região do bairro de São Vicente, que é aqui onde a gente está, e as ruas adjacentes. A gente está aqui nessa praça que hoje se tem como símbolo principal uma árvore de seringueira. Lá na ponta de cima, o Forte da Barra, primeiro forte, primeiro ponto da cidade, e tem a representação do europeu chegando aqui com uma indígena, e na outra lateral a gente tem o Encontro das Águas. Antes de conhecer mais algumas atrações de Manaus, paramos no restaurante Tá Boa Peixaria para comer um tambaqui ao molho de tucupi e jambu e também um tambaqui assado na brasa. Depois do almoço, próxima parada no Palácio Rio Negro, que é outro prédio muito icônico aqui da cidade de Manaus. Sim, aqui o Palácio Rio Negro, ele foi a casa de um seringalista, né? O dono do seringal, aquela pessoa que estava comandando toda a economia da época, e ele morava nessa pequena casinha. E ele não era brasileiro, ele era alemão, né? Alemão, Waldemar Schultz era o dono dessa mansão aqui. E daí depois foi sede do governo, virou sede e moradia também de vários governadores, até a sede ser transferida e aqui ser transformado num centro cultural e no museu que a gente vai visitar. Bora lá! E a última parada do dia aqui, o Mercado Municipal. Daqui a gente tem uma vista bem bonita para o Rio Negro e infelizmente a gente não vai conseguir mostrar dentro a muvuca funcionando, o pessoal vendendo coisa ali, porque a gente chegou um pouquinho atrasado, né? Como a gente demora um pouquinho mais para gravar, o mercado aqui fecha às 5 da tarde e a gente chegou umas 5h15.
Mas, Márcia, conta um pouco pra galera da importância desse local para a população aqui de Manaus. Tá certo. Esse daqui é o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Ele também tem todo esse ar europeu, todas as peças dele vieram da Europa, né? E aqui é um mercado que a gente encontra de tudo. Se jogar um amazonense aqui, ele sai daqui com a feira dele pro mês inteiro. A gente tem a área dos peixes, a área de carnes, e essa área interna aqui é onde a gente vai ter o artesanato, mas vai ter também muitas estivas, vai ter tudo que a gente precisa para consumir no nosso dia. Uma farinha que não pode faltar no nosso prato. E também tem a área de ervas, que ela é ótima para quem gosta de saber mais sobre essa medicina da floresta. Então tem produtos para usar e tem as ervas que podem ser feitas de chá, infusão, um monte de coisa. É um mercado com muita coisa e realmente é um passeio imperdível. Finalizando o nosso primeiro dia aqui de tour em Manaus, ainda vai ter mais 2 dias incríveis para mostrar um monte de coisa aqui para vocês. Obrigado, Márcia. Nada. E até a próxima, que ela ainda vai voltar nesse vídeo com certeza. Até mais. Bom dia, galera! Começando o nosso segundo dia de roteiro aqui em Manaus. Hoje a gente acordou bem cedo para tomar um café bem reforçado aqui no Local Hostel e depois a gente vai para o passeio fluvial da Iguana, que é um dos passeios mais famosos que tem para fazer aqui na região. Basicamente a gente pega um barco e daí vai fazendo várias paradas no Rio Negro e também no Rio Amazonas, Rio Solimões. Então tô bem ansioso porque hoje a gente vai ter algumas experiências que a gente ainda não teve aqui na nossa passagem pelo norte do país. Então, bora lá começar, que com certeza esse dia vai ser incrível. Depois do café da manhã no Local Hostel, saímos em direção a um porto de Manaus para pegar nossa embarcação e fazer o passeio fluvial com a Iguana Turismo. Na primeira parte do passeio, navegamos sobre o Rio Negro, passando por baixo da ponte de mesmo nome até chegar em um flutuante, onde temos uma breve interação com os botos da região. Vale falar aqui que os botos são livres e é possível que no dia que você vai fazer seu passeio, eles não apareçam por lá. A próxima parada foi uma das experiências mais incríveis do nosso roteiro em Manaus, pois visitamos a comunidade indígena Cipiá, onde conhecemos um pouco da cultura e história indígena. Visitante, primeiramente sejam muito bem-vindos, tá, aqui na nossa comunidade indígena. É uma grande satisfação de receber os senhores aqui na nossa comunidade, tá? Eu sou índio Dessano, sou também o cacique daqui da comunidade. Eu me chamo Gui na minha língua, que significa ser humano do dia. Em português, pelo batismo, o meu nome é Francis. E assim a gente vai levando desde as crianças até os adultos com 2 nomes, tá? A nossa comunidade aqui se chama Cipiá, como está escrito aqui nesta placa. Cipiá na minha língua significa povo alegre, tá? E também aqui nós somos 5 etnias diferentes que vivem aqui. Etnia Dessana, que é a minha, Tucana, Tulhuca, Pará, Cubeua. 5 línguas diferentes. E depois dessa recepção, eles fazem algumas apresentações de dança e música bem legais. Olhem só um pouco de tudo que rolou por lá. Depois dessa experiência, fomos até o Rio Solimões para ver várias coisas.
Primeira parada foi em um flutuante onde tinham vários artesanatos e alguns tanques com pirarucus, que são os maiores peixes de escama de água doce do Brasil. E ali pertinho fomos almoçar no restaurante Janauarilândia. Importante falar que o almoço já é incluso no valor do passeio, que é de R$ 350 por pessoa, e que temos cupom de desconto de 5% para quem chegou na Iguana Turismo pelo Rolê Família. O link para o contato tá lá na descrição. Depois dessa ótima refeição, fomos fazer uma rápida caminhada no meio da floresta, onde avistamos alguns curiosos macaquinhos. Vimos um lago com várias vitórias régias. E para finalizar, fomos até uma gigante samaúma, que é uma das maiores espécies de árvore da Amazônia. Na volta do passeio ainda passamos no incrível Encontro das Águas, que é o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. Os dois rios não se misturam pela diferença de temperatura, velocidade, composição e acidez, causando esse fenômeno super interessante. E depois voltamos para a nossa hospedagem no Local Hostel. E aproveitando, vamos falar um pouco sobre ele. O Local Hostel é uma das acomodações com o melhor custo-benefício de Manaus. Ele fica localizado muito próximo do Teatro Amazonas e está super bem avaliado em todas as plataformas de review. Nota 9 de 10 no Booking, 9.4 de 10 no Hostelworld e 4.7 de 5 no Google Maps. Os valores das camas em quartos compartilhados partem de R$ 78 e os quartos privativos são a partir de R$ 214. O café da manhã é opcional no valor de R$ 25 por pessoa e achamos que vale super a pena. Nesse dia ainda deu tempo de ir até o Teatro Amazonas e ver uma apresentação incrível da Orquestra Amazonas Filarmônica. Para quem tiver o interesse de ver alguma apresentação no teatro, pode consultar o calendário na página do Instagram do Teatro Amazonas. No nosso terceiro dia, saímos do centro da cidade para ir até a Marina do Davi, no bairro Ponta Negra, e ir conhecer uma atração que conta um pouco da história da época da borracha no Amazonas, sob uma ótica realista do que foi esse período. Começando o nosso terceiro e último dia de roteiro aqui em Manaus, e hoje a gente está novamente com a Márcia. Oi! E hoje a gente começa o dia aqui no Museu do Seringal. Aqui a entrada é gratuita, tu só tem que pagar o trajeto de barco, o valor é de R$ 21 por pessoa cada trecho. Cada trecho, então total 42. E galera, a gente vai mostrar hoje um outro lado da história bonita, dos prédios bonitos que a gente mostrou lá no nosso primeiro dia no City Tour. Então bora começar? Bora lá! Nós estamos aqui no Museu do Seringal. É um lugar que originalmente ele não existia, né? Aqui não era um seringal de fato, mas ele é uma representação bem fiel do período em que a borracha era a principal fonte econômica do Amazonas. E a gente está aqui numa casa, que é uma casa extremamente luxuosa para aquela época, 1910, 1890, por ali. E aqui morava o seringalista, o dono do seringal e sua família. É uma casa muito bonita, com um luxo muito grande. Aquela época era a época em que Manaus era conhecida como a Paris dos Trópicos. Por quê? Tudo que era moda na Europa era copiado aqui pela cidade de Manaus, pelos amazonenses, tanto que tem muita influência francesa, tanto aqui quanto em outros monumentos lá do centro. E aí aqui onde a gente vai começar a observar essa diferença, né? Eu gosto muito de falar desse lugar porque ele mostra a realidade por trás dos grandes monumentos do centro de Manaus, do Teatro Amazonas, do Palácio da Justiça, monumentos que foram construídos nesse mesmo período e que aqui a gente traz a história por trás da construção deles. Essa daqui é a casa de aviamento, onde os trabalhadores, né, os seringueiros, vinham para comprar seus produtos, seus utensílios de trabalho e também tudo que eles precisavam para viver. E aqui tem uma outra área, que é a área onde tinham todo o registro dessas dívidas. A gente vai conhecer devagarinho tudo por aqui, nesse espaço. Eles nunca tinham dinheiro para pagar a conta final disso daqui. Então eles precisavam de querosene para iluminar o caminho deles na mata.
Eles já faziam e anotavam a dívida aqui. Eles precisavam desses recipientes, que era onde eles aparavam látex. Era mais uma dívida que eles faziam. Os materiais aqui, para cortar lá a árvore, para faca, para eles, né, para os perigos da selva, a gente está na selva. Isso daqui era bem interessante porque era a lamparina deles, mas eles faziam esse instrumento para botar na cabeça, porque aí eles ficavam fazendo a trilha, mas eles ficavam com as mãos livres, então eles conseguiam fazer tudo e aí o caminho ia sendo iluminado por aqui, aí amarrava na cabeça. Então assim, tudo que eles precisavam, eles encontravam aqui, mas tudo isso era uma dívida que era gerada no nome deles. E aí eles não conseguiam pagar nunca, né? Porque conforme eles iam trabalhando, eles precisavam de mais utensílios. E aí aqui, o produto deles principal, ele virava isso aqui, que é a borracha que a gente conhece. A borracha do pneu, a borracha, enfim, todo tipo de borracha que a gente conhece. Tá aqui, eu queria que vocês dessem uma pegadinha para vocês sentirem como é que ela é. Essa é uma pequena ainda. As borrachas são bem maiores, eles passavam o dia todo produzindo isso, lá onde a gente vai daqui a pouco. Galera, isso aqui é um bolão de borracha. Na verdade, isso aqui fica até maior do que isso. E, cara, a textura é igual borracha mesmo que a gente usa na escola e tal. Só que muito maior e também defumado. E agora eu vou jogar no chão pra vocês verem. Mas ela vai ficar bastante, olha só. E aqui era anotado tudo que ele comprava e quanto ele estava devendo. E aí também aqui era anotado o que ele produzia. Então ele vinha com todas as bolonas de borracha que ele produziu, ele vinha pra cá e pesava aqui, e aí aqui era anotado quanto ele tinha. Disse que naquela época essas balanças todas elas já eram adulteradas, então ela pesava sempre menos. Nunca pra mais. Não, nunca pra mais. O cara sempre ficava devendo. Exato, e aí aqui ficava tudo, entrava tudo, toda a conta dele, toda a dívida dele, tudo que ele poderia ganhar. E nunca equilibrava, ele sempre estava devendo. E ele não conseguiria voltar para a terra dele com toda a grana que ele imaginava que teria. E aí aqui era a parte da casa de aviamento onde se cobravam as dívidas, né? Onde basicamente, ficava. Então, já tinha abolido a escravidão, só que isso era aqui, uma... ela continuava só não tinha nome de escravidão, mas era uma escravidão. Era, completamente. E a gente vai perceber isso quando a gente começar a ver onde eles moravam. E aí vai ficar bem... Se não estava claro ainda que era um sistema de escravidão, vai ficar claro quando a gente vê onde eles estavam morando. Então, ó, esse corte eu fiz agora com outro grupo e olha a quantidade de látex que foi coletado, só um pouco, porque o horário não é ideal. O melhor horário é sempre à noite, porque a noite é mais fria e quanto mais frio, mais sangra. O calor faz com que o látex solidifique. Me dá tua mão aí e mostra para eles. Esfrega com o teu indicador, como esse líquido e branco e viscoso chamado látex, ao entrar em contato com o calor, vai solidificar, transformando nos polímeros chamado de borracha. Pode esfregar, tá? A mão dela é fria. Viu? Ó, é a borracha. É o líquido que tá evaporando, a água que está evaporando do látex, deixando somente a goma. Tá? O raspador é para tirar a sujeira da casca da árvore. Isso aqui tira a sujeira, tá? E na diagonal você tira somente a casca. Só um pouquinho aqui para vocês verem como o látex vai brotar, tá vendo? Eu abri os poros e ela voltou a sangrar. Então, o dia é muito quente, faz com que o látex se solidifique, tampando os poros e não encha a tigela. Isso aqui é cravado na própria casca. Dá uma batida para ver se está seguro, porque se encher e cair, não adianta chorar pelo leite derramado. Isso aqui, ó, era o leite que escorreu e virou borracha. A teoria dos seringueiros era essa: vamos sair à noite por causa do calor. Já a teoria dos cientistas é que durante o dia a seiva sobe, nesse exato momento ela está nas folhas, acontecendo a fotossíntese, durante a noite desce. Então quer ter sucesso, acorde cedo. E aí a gente viu toda a suntuosidade de uma casa de um seringalista, e agora a gente vai conhecer a casa do seringueiro, a pessoa que realmente se dedicava à extração do látex da borracha, e ele morava nessas condições aqui.
uma tapera bem pequena, só com uma cobertura para proteção de chuva, do sol, com suspensa para evitar os perigos da floresta, principalmente onças, mas era a sensação de ter esses perigos afastados, né? Porque uma onça não vai... aquilo ali não vai ser um obstáculo para ela. E eles tinham apenas isso, uma rede, um teto e uma área onde eles poderiam fazer a sua refeição, suas alimentações. Acho que é sempre bom, importante frisar que a expectativa de vida desses homens, desses seringueiros, era de mais ou menos 3 anos, devido a todas as condições que eles eram submetidos. Eles não tinham condições de vida adequadas, eles estavam expostos a doenças e eles estavam expostos principalmente à fumaça da borracha, que é uma fumaça tóxica. E para eles produzirem aquela bombona de látex, eles precisavam passar horas defumando a borracha. Então eram horas que eles estavam inalando aquela fumaça aqui nessa casa aqui de defumação. E chegaram mais ou menos 5 da manhã, saíram lá da floresta e eles vieram para cá. Aqui eles colocam o balde onde está todo o látex coletado ao longo da noite. E aí, o que está aqui é despejado nessa bacia. E aí aqui começa o processo de defumação. Uma fogueira, né, um forno que está sendo alimentado com bastante calor o tempo todo. E eles começam o processo que é ir vagarosamente jogando a água para ela esquentar e ela evaporar toda a água e deixar só a borracha, que foi o que a gente viu mostrando na mão, né? Conforme o calor vai esquentando o látex, ele vai endurecendo e vai virando só essa borracha. Só que para chegar nesse ponto aqui são horas e horas e horas e horas e horas e horas eles respirando essa fumaça tóxica da borracha. A gente sabe que a gente nasce aprendendo que a gente não pode queimar pneu, porque ele vai produzir uma fumaça e um gás que não é muito bom. Então era aquilo que eles estavam respirando dia após dia para chegar à produção desse látex. Aqui agora é a casa do capataz, uma casa que é um pouco mais estruturada, né? Só o fato dela ter parede, ele inicialmente tinha uma troca econômica, mas no final a gente sabe que era, né? Porque a gente precisava de uma pessoa como essa para estar vigiando os trabalhadores. E aí aqui tem a estrutura dele já bem melhor, né? Com todos os utensílios que ele precisava para trabalhar e vigiar esses trabalhadores. Finalizando a visita aqui no Museu do Seringal, muito interessante se aprofundar um pouco mais nessa parte da história, que geralmente mesmo que seja muito longe para chegar, mas valeu super a pena. E agora a gente vai para outro museu, a gente atravessa praticamente toda a cidade de Manaus para conhecer o MUSA, que é o Museu da Amazônia. E depois de atravessar a cidade com uma pausa no restaurante Samaué para comer um tradicional matrinchã recheado que tava uma delícia, chegamos na última atração do dia. E depois desse almoço maravilhoso, a gente chegou aqui no MUSA. Márcia, conta pra galera o que é o MUSA. MUSA é o Museu da Amazônia, um museu vivo, aberto, para a gente conhecer muito da biodiversidade da Amazônia e o melhor, ele fica dentro da floresta, a maior reserva florestal preservada do Brasil está aqui, a gente vai conhecer agora. Galera, algumas informações importantes para vocês. Primeiro que aqui a gente faz algumas trilhas e daí é obrigatório estar com o calçado fechado, mas se vocês não vierem com o calçado fechado aqui, eles alugam. Tá, o valor é de R$10, daí tem vários tamanhos, e também que o valor de entrada é de R$40 por pessoa, e daí a minha entrada é 20. E agora a gente está subindo aqui em uma das principais atrações do MUSA, que é a Torre Panorâmica. Lá embaixo a gente tem uma visão da floresta de baixo, daí a gente vai subindo e vai tendo algumas visões diferenciadas da floresta, né? A gente vai vendo do meio das árvores, e chegando lá no topo a gente consegue ver a floresta de cima. E é isso, galera. É bem alto isso aqui, olha só. A gente ainda tá longe de chegar.
E é isso, galera, finalizando mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouco aqui de Manaus junto com a gente. Queria agradecer muito a Iguana, que foi nossa parceiraça em todos os vídeos aqui que a gente fez no Amazonas. Para quem tiver interesse, lembrando, vou deixar o contato deles aqui na descrição e também em um comentário fixado aqui nesse vídeo. E é isso, para quem curtiu o vídeo e curtiu as dicas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até o nosso próximo Rolê Família. Tchau!